Irmão, irmã, você que nos visita, mais uma vez, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com a amada igreja, amém? João, capítulo 4, versículo de número 35. Deixa a Bíblia aberta que nós vamos fazer comentários a respeito de outros versículos também. Enquanto você está achando, está encontrando, quero lembrar aos homens que a próxima quinta-feira é a terceira quinta-feira do mês. E vocês lembram o que acontece? Oi? Encontro dos homens. Você que não sabia, toda terceira quinta-feira do mês, nós temos a nossa reunião de homens às 19h30 na casa do nosso abençoado e nossa abençoada irmão Eli e a irmã Nádia, ok? Então, já foi feito o convite, não marque nada. Diz assim o texto bíblico: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, a graça, Senhor, de ser canal do teu fluir, ó Deus, nesta noite. Assim, ó Deus, como a palavra, enquanto eu me debruçava sobre a palavra, estudando, lendo, relendo, atento aos detalhes, meu coração foi impactado, está sendo impactado. Eu te peço a graça, Deus, em nome de Jesus, de ser canal para que o coração do meu irmão, da minha irmã, possa também ser impactado. Porque cada um veio aqui não para ouvir o que o pastor Jorge tem a falar, porque o pastor Jorge está aqui apenas um detalhe. Nós viemos, Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre, Deus, o nosso coração para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que ao final possamos sair daqui com um conhecimento maior, mais robusto do que tínhamos quando aqui entramos. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Irmãos, determinados textos, dentro e fora da Bíblia, quando nós lemos repetidas vezes, e nós ouvimos muito se falar, corremos o risco de ter o seu conteúdo esvaziado e também a sua relevância comprometida. E esse, eu creio, não sei se você vai concordar comigo, que essa passagem é uma delas. Essa provocação que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos aqui registrada, e que por extensão também nos faz, depois que os discípulos presenciaram o diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. Se nós olharmos de forma seca, a nossa cultura é algo assim que não chama a nossa atenção. Mas se nós pesquisarmos e entendermos o que seria o impacto que tem de Jesus conversar com aquela mulher naquele contexto, a coisa já fica mais interessante. Naquele tempo, e nós vemos isso quando os seus discípulos, que no versículo 1 mostra que Jesus estava num determinado local, e depois Jesus ele saiu, seus discípulos foram comprar pão, e Jesus ele faz esse caminho que vai dar
vai encontrar com aquela mulher. Naquele tempo, se um rabino fosse encontrado falando com uma mulher, independente se fosse sua esposa, se fosse sua filha, a sua reputação era comprometida. E em se tratando de uma mulher samaritana, a coisa se complicava ainda mais, porque, como nós sabemos e o texto diz, que os judeus não se davam. E o atrito entre esses dois grupos era tamanho que Jesus, ao entrar por aquele caminho, Jesus estava colocando em risco a sua vida, estava correndo risco de morte. E nós vemos isso, esse momento de tensão que a Bíblia nos fala em Lucas, capítulo de número 9. E enviou mensageiros à sua frente, indo estes entrar num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-lo? E através desse texto você percebe a tensão que havia. Então, quando nós, de posse desse detalhe, nós começamos a ver que esse encontro tem um tom todo especial. E o que me chamou também a atenção, para ver que esse encontro não era mais um encontro igual ao que Jesus teve com outras mulheres. Eu vejo neste capítulo 4, no versículo de número 4, que diz que o evangelista, ele diz que era-lhe necessário atravessar a província da Samária. Então, quando eu vejo isso, e esse caminho que Jesus fez, encurtava em muitos quilômetros o trajeto que Jesus tinha que fazer, do local onde ele estava até o seu local de destino. Mas era perigoso para ele enquanto judeu, como eu falei anteriormente. Mas, então, essa hipótese de querer cortar caminho fica descartada. Então, eu sou levado, quando leio, a pensar que Jesus, ele tinha um interesse. Naquele momento, quando Jesus é colocado, que Jesus, ele era necessário, eu vejo aqui um imperativo de Jesus. Jesus, ele tinha. E eu vejo também que não era só pressa, porque você vê que no decorrer, nós vamos falar sobre isso, Jesus fica na aldeia, na cidade de Sicar, cidade samaritana, 2 dias. Então não era pressa. Então havia um interesse especial e diferente. E no decorrer, eu vejo que Jesus, ele tinha um desejo especial. Naquela manhã, ele, como Deus, ele viu, chegou a hora de eu levar o evangelho até esse povo, que é um povo marginalizado, que é um povo que é inimigo, umas questões históricas do meu. E chegou o dia. E Jesus, então, ele chega ali, e ele sabia, para aquela mulher samaritana era um dia como outro qualquer. E outro detalhe também que nos chama a atenção, a respeito da situação dessa mulher, não só do que está dito, que ela teve alguns maridos e aquele que ela tinha agora não era dela, é porque ela estava pegando água ao meio-dia, o sol a pino. Não era comum, não era usual das mulheres pegarem água naquele período. Ou elas pegavam mais cedo ou mais tarde para evitarem o sol, o calor. E por que aquela mulher estava pegando água naquele horário? E alguns estudiosos, eles argumentam de que aquela mulher não estaria disposta a ouvir aquele comentário a respeito da sua situação. Então, para que ela pudesse não ouvir, ficar longe daquele comentário, ela montou essa estratégia. E eu creio que naquele dia ela saiu de casa, vou pegar água,
e para ela era um dia inteiramente normal, como outro qualquer. Mas já na agenda de Deus, Deus havia marcado um encontro com aquela mulher. E Jesus sai e ele se posta ali naquele poço e ele puxa um diálogo, ele provoca um comentário, uma conversa, um diálogo com aquela mulher. E ela fica espantada, porque não só por ele ser homem, por ele ser um rabi, estava puxando um papo com ela, uma mulher samaritana, e uma mulher que não gozava de boa reputação na sua cidade. E Jesus, eu vejo que Jesus já demonstra o carinho. Se for muitas pessoas, né, elas quando sabem de uma dificuldade, elas, é do homem isso, né, acusar, não, eu vi, você fez isso, você faz aquilo. Jesus sabia da situação dela. E a mulher, ela fica admirada quando, no decorrer do diálogo, Jesus, ele pega e ela fica impactada. Jesus impacta aquela mulher e Jesus fala, vai, chama o teu marido. E ela falou, não, mas eu não tenho marido. E Jesus falou, trocando em miúdos, Jesus falou, eu sabia disso todo o tempo. Eu sei da sua situação, eu te conheço. Então, naquele momento, Jesus trata aquela mulher com dignidade. Não olha para a sua situação, porque ela é especial. Porque Jesus estava ali, não só por causa dela, também por causa dela. Eu comecei falando aqui no início, de que tem certos textos, de tanto nós ouvirmos e nós lermos, ele vai perdendo assim a sua potência, como é o caso. Quando nós ouvimos pregações, ou nós lemos, ou ouvimos comentários a respeito do encontro com a mulher, parece que a situação fica ali. Parece que Jesus conversou com a mulher samaritana e acabou. Mas aqui é apenas o começo, irmãos. Como eu digo, uma palavra minha, que Jesus estava usando aquele encontro com a mulher samaritana como um pretexto para alcançar não só a samaritana, mas a partir da samaritana, a casa da samaritana, a vizinhança da samaritana. E Jesus, ele marcou um encontro com aquela mulher. É hoje. E eu creio que cada um de nós está esperando promessas do Senhor. E a Bíblia diz também que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Talvez você esteja aqui esperando promessas há muito tempo. E pinta um desânimo, você é humano, você desanima. Você ouve mensagem, você escuta, lê a Bíblia, ouve música de que Deus está atuando. Aguarde um pouco mais, Deus está agindo, mas o que você quer é que Deus haja. E às vezes você faz a sua oração, mas você não pede que Deus entre com providência hoje. Você quer que Deus entre com providência na tua questão ontem. Senhor, eu estou pedindo essa questão, eu estou colocando diante do Senhor aquilo que aflige o meu coração, e o Senhor conhece o quanto eu preciso, o quanto é importante eu receber isso, mas não é para hoje, é para ontem. E nós estamos com aquela passagem, Senhor, apressa-te. Mas como aquela mulher, tem um dia que chegou a hora, e para aquela mulher chegou a hora, quando Jesus disse, é necessário, e vai chegar a hora, não esmoreça, não perca a fé, que vai chegar a hora quando Jesus vai dizer, é necessário que eu visite a casa do irmão, a casa da irmã, é necessário que eu visite, como de manhã, o pastor Cláudio estava dando testemunho, que ele está orando por 5 pessoas. Pastor Cláudio, Deus vai dizer, é necessário que eu vá na casa de fulano, da fulana, que o pastor Cláudio está orando. E para aquela pessoa, para nós que aguardamos no Senhor, vai ser mais um dia. E Deus vai nos surpreender. Deus, ele nos surpreende. E essa passagem é uma daquelas surpresas de Deus. Deus usou aquela mulher, o encontro com aquela mulher, como um pretexto para ganhar aquela cidade. E ontem eu conversava com a Ana o senso de humor de Deus, como Deus age. E a Bíblia diz que Deus usa as coisas simples para confundir as complexas. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E estava lembrando de algumas passagens em que Deus poderia usar pessoas com potencial maior. Eu comecei lembrando do nosso irmão Abraão.
Abraão era rico, não era o mais rico, era um dos homens mais ricos, mas tinha um temperamento que tendia para a depressão. Quando do episódio daquela fome em que o profeta, ele é alimentado, Deus usa quem? Uma mulher que só tinha o suficiente para fazer a última refeição. Deus não podia levantar uma mulher ricaça, mas Deus levanta aquela mulher. E eu vejo que isso é para que nós vejamos que o agir é de Deus. E a Bíblia diz que a salvação não vem pelos nossos méritos. Ela é dom de Deus, não vem pelos nossos méritos, para que ninguém se glorie, ninguém bata no peito. Não, Deus está fazendo isso por minha causa. E nós vemos que Jesus, ele entra e mantém aquele diálogo com aquela mulher. Aquela mulher que amanheceu aquele dia achando que era um dia inteiramente igual. E aquele de quem ela ouvia, que era falado. E o texto diz aqui que o Messias, aqueles que estavam, que há muito se falava, a avó daquela moça ouviu, os pais daquela moça ouviu, ela está ouvindo e muito provavelmente ela iria repetir para os seus filhos, agora estava diante dela, ali. E você viu o impacto que tem quando Jesus, um rabi, mestre, pede para que ela tirasse a água para ele. E vemos que isso também não era normal, porque ele, sendo um rabi com muitos discípulos, era normal que quem fizesse essa vez seriam os discípulos tirarem água. E Jesus vai mais além. Jesus pede que ela dê água do seu cântaro. E para os judeus, naquela cultura, isso era algo inconcebível. Porque receber alguma coisa da mão de um samaritano era como se tivesse recebido alguma coisa amaldiçoada. E a água que você ia beber, a coisa era complicada. Mas Jesus, ele trava aquele diálogo com aquela mulher. Ele, quando fala, sabendo da situação, ele fala, vai chamar teu marido. E ela falou, não tem marido. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sei da situação, todo tempo, você não precisa falar, eu te conheço. Mas eu vejo você como uma pessoa, como outra qualquer. Você é especial para mim, tanto é que eu estou aqui por sua causa. E Jesus, ele conversa com aquela mulher, e você percebe que o impacto que esse diálogo, ele surte, é tão profundo, que ela sai, deixa o cântaro e vai para a cidade. Vai para a cidade e ela esqueceu que ela era uma mulher que não gozava de boa reputação. Mas ela chegou de uma maneira assim tão contundente que chamou a atenção daquelas pessoas ali. E aquele povo foi atraído por uma mulher que antes era motivo de vergonha, mas agora está trazendo uma boa notícia. Estava trazendo a oportunidade de aquela rixa, aquela divergência que havia historicamente entre aqueles dois povos caísse por terra. E Jesus, ele conversa com aquela mulher, e eu vejo isso quando eu falei que era pretexto, porque se ele entrasse, ele estava correndo o risco de morte, entrasse ali. E agora Jesus, através daquela mulher, do diálogo com aquela mulher, Jesus, ele não só entra, mas ele é convidado. Através do encontro com aquela mulher, todas aquelas barreiras que haviam caíram por terra. Aquela população, aquele povo, aquelas pessoas, elas esqueceram. E no texto diz que aqueles homens ficaram tão impactados com o testemunho daquela mulher, e eles resolveram convidar Jesus, que não entrasse só na cidade. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali por 2 dias. E aquele gozo mudou aquela realidade. Daquele dia em diante, eu tenho certeza que aqueles samaritanos, quando olhassem ou ouvissem falar dos judeus, eles não generalizariam. Eles iam dizer, não, pode ser que tenha judeu que dê problema, com os quais nós não podemos ter relacionamento, mas existem judeus ali com os quais nós podemos estreitar um relacionamento. Ali existem judeus que não estarão olhando para a nossa situação,
o que houve lá atrás, que criou-se esse cisma entre nós. E a barreira da separação, ela é quebrada. E é por isso que Jesus veio, para aquela barreira de separação que havia entre nós e Deus caísse por terra. Quando Jesus ele é crucificado e ele morre, o véu que separava ali o santo dos santos, ele rompeu-se de alto a baixo. E aquele espaço em que somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, adentrava, agora ficou liberado, e através de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Através de Jesus, nós, ao orarmos, e nós falamos que estamos fazendo essa oração, colocando essa petição diante de Deus, não fazemos nos nossos méritos, fazemos nos méritos de Jesus. E através de Jesus nós temos essa confiança de que Deus nos ouve, de que o caminho que lá em Adão foi interrompido, esse caminho foi religado, foi restabelecido, e através de Jesus nós temos a paz com Deus, nós temos acesso direto ao trono de Deus, porque Jesus, ele fez esse processo, e nós vemos isso através desse episódio desta mulher, quando Jesus, usa de pretexto, e através daquela mulher, o evangelho não só entrou na vida daquela mulher, na família daquela mulher, mas também no local onde ela residia, e Deus muda, e eu creio que daquele dia diante, aquela mulher não foi mais olhada de forma preconceituosa, porque aquela mulher um dia, ela foi porta-voz de uma notícia muito boa, porque nós vemos que no diálogo que ela tem com Jesus, ela fala, não, mas os judeus dizem que é em tal lugar, e nós dizemos que é aquilo. E Jesus fala para ela, fala, minha filha, vai chegar um momento, e essa hora chega, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar o Pai aqui nem ali, mas Deus vai procurar os adoradores que, independente de onde ele esteja, adore o Pai em espírito e em verdade. Eu dei o tema a esta mensagem de o serviço quebra paradigmas. Nós estamos no ano do serviço. 2023 para a nossa igreja foi escolhido como ano de serviço. E várias mensagens têm sido pregadas aqui, despertando você para o serviço do Senhor. O serviço para o qual Deus te alistou, você foi alistado a partir do momento que você reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Falou-se aqui sobre o impacto do serviço na sua vida, o impacto que tem quando você faz o serviço. E hoje eu queria trazer essa ideia de que no momento em que você se predispõe a fazer o serviço, que você esteja preparado, porque nesse processo de você trabalhar para Deus, você se engajar no serviço do Senhor, Deus vai quebrar alguns dos seus paradigmas. Como foi? Nós vemos aqui que os discípulos, eles ficaram espantados por aqueles motivos que eu coloquei aqui, mas eles não falaram nada. E o primeiro paradigma que foi quebrado é isso. Ele, Jesus, como um rabi falando com uma mulher, e uma mulher com uma reputação duvidosa. E eles ficaram, e nós temos que estar atento para quando nós estivermos fazendo o serviço do Senhor, estivermos abertos, porque Deus, ele nos surpreende. Deus, ele quer nos levar a ter altas experiências com Ele. E eu lembro de quando Jesus fala, vocês farão coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz, porque eu só tive 3 anos, vocês terão muito mais. E nós temos que esperar grandes coisas. Se nós pedimos grandes coisas ao Senhor, temos que esperar grandes coisas do Senhor. Se nós dizemos e nós cremos que nós estamos servindo a um Deus Todo-Poderoso, nós temos que entender que nem o céu é o limite.
parafraseando aquele ditado que o céu é o limite. Esteja disponível para Deus e aberto àquilo que Deus tem a fazer, não só na sua vida, mas através da sua vida. Nós vemos quando o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele teve aquela experiência e Deus já havia falado com ele: Paulo, a tua missão vai ser pregar aqueles povos que não são judeus. Povos que você conhece, que talvez tenha tido contato, mas também povos que você só ouviu falar que tem. Realidades que você imagina, mas realidades que ultrapassarão o seu pensar. E aqui eu lembro de uma das viagens missionárias de Paulo. Um naufrágio, e Paulo diz, eu não me recordo a passagem, a situação estava tão tensa, que Paulo diz que até a esperança de continuar vivo fugiu. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que foi grandemente usado, mas naquele momento ele se deparou com uma situação que fugiu a todo o seu imaginário. Ele tinha experimentado muitas coisas. E assim somos nós, irmãos. Quando nós nos alistamos no serviço de Deus, nós temos que estar abertos para os desafios que Deus tem. O Senhor Jesus, ele, após os discípulos presenciarem aquele momento, aquele diálogo, Jesus faz aquela provocação. E não ficou ali. Mais à frente, Jesus ele vai entrar naquela aldeia. E Jesus ele faz essa provocação quando ele fala para aqueles discípulos: olha, vocês não dizem, olhando para a plantação, que vocês, olhando, dizem, ó, daqui a 4 meses vai. Jesus fala assim, mas existe uma plantação que ela já está há muito tempo pronta para ser colhida. Como que dizendo, você viu? Eu vejo como que Jesus dizendo, olha, vocês não viram? Para vocês era algo inconcebível. Um encontro inimaginável para vocês. E não aconteceu. Eu falei com aquela mulher, você viu como ela estava ávida, ela recebeu. Nenhum momento houve um preconceito da parte dela com relação a eu ser judeu. E não houve nenhum preconceito da minha parte a respeito da situação que antes dela vir eu sabia. Isso é sinal de que os corações estão amadurecidos para receber o Evangelho. É isso. Cada um de nós, independente da nossa muito ou pouca percepção, mas haveremos de concordar que o mundo não só ele jaz maligno, porque a Bíblia diz, mas também porque a coisa está indo de mal a pior. O inimigo, o encardido, tem diversificado a sua estratégia. E eu vejo isso não só nas manchetes, mas principalmente com aquelas pessoas, em especial, aquelas ligadas à segurança pública, quando eles se deparam com um crime que eles chamam de hediondo, eles ficam abismados, tamanho é o critério, tamanho é a maldade que foi aplicada naquela situação. Aquele indivíduo que está acostumado com aquilo ali, ele ficou espantado porque ele nunca tinha visto. E nós temos que estar atento a isso, irmãos. Jesus, essa provocação que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos, que por extensão também a nós, fala sobre isso. De que os campos não vão ficar prontos, já estão. O mundo jaz, as pedras estão clamando pela manifestação de Deus nas suas vidas. E nós somos aqueles que Deus usou para levar a esperança. Nós somos aquele que Deus usa para levar uma outra perspectiva. Esteja disponível e compartilhe a sua história, aquilo que Deus fez na sua vida e faz. Aonde você está, talvez aonde você esteja, onde você estuda, onde você trabalha, seja você, eu, sejamos o Evangelho
vivo ali. E a Bíblia diz que nós somos a carta de Deus escrita aos homens. Conte a sua história, compartilhe a sua história e compartilhe com ele aquilo que Deus fez e faz na sua vida, enquanto você tendo experiência com ele, se colocando nas mãos dele, e o que Deus fez e faz na vida de todo aquele que se coloca na presença de Deus. Compartilhe a sua história. Não tenha vergonha, não tenha medo de falar. Ainda que o Evangelho, eu sei disso, né? O Evangelho, ele cada dia mais fica complicado. Tamanhos são aqueles irmãos que ou por ignorância, ou por um outro motivo qualquer, ou aquelas pessoas que estão levando o nome de nossos irmãos na fé, mas ainda não tiveram uma experiência, estão dando ali um mau testemunho, e isso acaba maculando o nosso trabalho. E quando nós vamos compartilhar a nossa experiência, a pessoa já chega, não, mas eu conheço aquele. Mas eu conheço um que faz isso. E você tem que chegar e mostrar que com você não é assim. Que aquela pessoa errou, mas com você é diferente. Em algum momento aquela pessoa fraquejou, mas que você está firme e você vai mostrar um outro lado do Evangelho que não sai na manchete do jornal. E um outro ponto que nós temos que aprender quando Jesus ele diz: olhe os campos que estão brancos, compartilhe o seu testemunho sem julgamento. Nós vemos aqui que Jesus, ele poderia ter falado para aquela mulher: eu sei a sua história, lançar no rosto daquela mulher tudo aquilo que ela já está cansada de saber e de ouvir de outros. Mas Jesus tratou com dignidade. Quando Jesus fala: traz o seu marido, traz a sua família. E aí ela dá aquela resposta. E Jesus estava sem julgamento, foi a ela. Ele, como um rabi, investiu tempo em conversar com uma mulher, coisa que não deveria acontecer. E pediu que ela lhe desse água, coisa que era para o seu discípulo fazer. Então compartilhe sem julgamento. E às vezes nós, isso é do ser humano, né? Quando nós conversamos e nós queremos já entrar de sola na pessoa: você fez isso, você fez aquilo. Mas que possamos entrar e esquecer aquilo. Se a gente está falando, compartilhando o Evangelho com alguém que aprontou conosco, como a irmã falou aqui, amar aquele que é difícil, irmãos. É difícil. Que você olha, mas fulano, eu aturo porque eu tenho que dividir espaço, é um colega de trabalho. Eu tenho porque eu estudo com ele. Eu tenho porque eu moro do lado dele. Nós temos que passar por isso. E aprendemos com Jesus, quando o Jesus ele diz que nós devemos olhar o campo que já está branco para ceifa, para ser colhido. Ele nos fala, nos incomoda, que temos que olhar sem fazermos julgamentos. Para julgar o outro tem muitos ali. Aqui muitas vezes, e eu trago a memória de pessoas que são difíceis, em que quando Jesus fala para você falar, e você fala: Jesus, manda outro. E me traz a memória, irmão Simarley, do episódio do nosso irmão Jonas. Há muitos que, fazendo a leitura do comportamento de Jonas, fala que Jonas, ele teve medo. Ele teve medo e por isso ele fugiu. Mas uma outra vertente faz uma outra leitura daquele comportamento de Jonas. Fala que Jonas não teve amor, porque o pessoal de Nínive era um povo cruel. Possivelmente, parentes de Jonas morreram torturados por causa da impiedade daquele povo de Nínive. Amigos que ele gostava. E Deus fala para ele: Jonas, vai lá, prega. Eu pregar, Senhor? Manda outro. Não vou não. Eu quero, se depender de mim, eu quero que aquela turma vá para o inferno sem escala. Entende, irmãos? E às vezes é um de nós. Nós vamos cheios de preconceito. Mas e quando o Senhor Jesus ele diz que nós devemos olhar, já são brancos, é independente desse preconceito, dependente do que a pessoa fez para nós, nós temos que olhar e olharmos por trás. Eu lembro aqui de uma ilustração que diz que a mãe daquele burrinho que carregou Jesus na entrada triunfal,
ele chegou reclamando: mãe, chegou todo machucado, e ele chegou reclamando: mãe, eu não entendo aquela turma, mãe. Eu cheguei com Jesus, e o povo esticou o tapete, e ovacionou, e hoje eu passei sozinho, o pessoal só faltou me matar. E a mãe daquele burrinho falou: meu filho, sem Jesus você não passa de um burro. E é verdade, irmãos, às vezes nós olhamos e nos arvoramos quando Jesus nos tira de uma situação, como o caso dessa mulher. Jesus mudou a sorte daquela mulher. Você percebe que aquela mulher, quando ela entra na cidade, eu transformando isso num filme, talvez eu dê essa ideia para o Steve Spielberg fazer um filme, né? Que ela entra na cidade, ela entrou radiante, pulando. Ela esqueceu que ela era mal vista. Ela esqueceu que ela não gozava de reputação. E ela entrou aqui: olha, aquele homem, ele falou tudo que eu tenho feito. E ela conseguiu contagiar aquelas pessoas, chamar a atenção. E o texto, ele diz que aquelas pessoas ficaram impactadas. Elas já estavam impactadas. Mas quando aquelas pessoas tiveram contato com Jesus, aqueles samaritanos disseram: antes era pelo que aquela mulher estava falando, mas agora nós constatamos que o Senhor é tudo aquilo que ela falou e um pouco mais. E eu lembro de uma outra passagem, já envolvendo Salomão, quando da sua sabedoria, e vinha pessoa do mundo todo testemunhar da sabedoria de Salomão. E tem um aí que diz: nós ouvimos falar que você era muito sábio, mas quando eu cheguei aqui eu vejo que toda aquela expectativa que foi gerada no meu coração a respeito da sua sabedoria não é nada frente ao que eu estou testemunhando aqui. Então, irmãos, é o desafio para nós que estejamos disponíveis para compartilhar a nossa história e compartilhar isso sem fazermos julgamento. Como eu falei, porque muitas vezes Jesus, ele nos tira de uma situação. Aqueles irmãos que têm um testemunho assim muito, muito forte, muito contundente, em que Deus transforma, que para a sociedade já não tinha mais. Não tinha mais jeito. Mas Jesus, ele olha e fala: não, eu marquei um encontro, vai ser hoje. E essa pessoa, Jesus muda a sorte daquela pessoa. E aquela pessoa agora passa a ser bem vista pela sociedade. Mas, independente disso, nós aqui, porque Deus nos tirou do lago, ela ama. Por mais que você socialmente fosse benquisto, gozasse de uma boa reputação, mas diante de Deus, você não era nada. A Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundície. E a partir de Jesus, com o nosso encontro de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Naquela situação que, independente de quem nós éramos, Jesus muda e agora nós entramos com ousadia na presença de Deus. Então, irmãos, que esse desafio que nós temos e que durante esse ano temos batido, de que nós estamos no ano do serviço, olhe para nós que no momento em que nós nos alistamos no serviço do Senhor, esse Jesus nos proporcionará inúmeras experiências que nós imaginamos, que passa pelo nosso imaginário, e outras que ultrapassarão o nosso imaginário. Que nós possamos ter isso em mente, que Jesus, através na nossa participação no serviço cristão, no serviço dele, paradigmas nossos serão quebrados. Eu gostaria que você ficasse, que você prestasse atenção nisso, e que continuasse a redobrar, se colocando diante de Deus. E se você pede grandes coisas para Deus, você também tem que esperar grandes coisas. Não grandes coisas segundo a concepção humana, mas grandes coisas segundo o parâmetro de Deus. E Deus vai fazer com que você transcenda aquelas
aquela fronteira que você estabeleceu. Jesus vai alargar as fronteiras da atuação que Ele vai fazer através da sua vida. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus querido, nessa noite, essa mensagem que o Senhor nos trouxe, através do teu encontro com aquela mulher. Quantas lições nós tiramos aqui, quantas provocações o Senhor nos fez e nos faz, para que possamos, nesse serviço no qual nós estamos envolvidos, termos a nossa mente voltada para o Senhor, porque muitas vezes o Senhor vai nos levar além daquilo que nós pedimos ou pensamos infinitamente mais. Vai nos levar para lugares que nós jamais imaginávamos que nossos pés poderiam pisar, ou situações as quais nós nunca imaginaríamos que nós nos defrontaríamos com ela. Mas que independente disso, Deus, possamos estar abertos a isso, para sermos canal do teu fluir, Senhor. Nos ajude, porque é complicado, Senhor, mas contigo nós somos mais do que vencedores, porque o mesmo Deus que chama é aquele que capacita. Em nome de Jesus, amém.